Boa noite, tudo bem com vocês? Daniel Pedro aqui, hoje com mais uma live, falando hoje sobre o tema como aplicar a hipnose não verbal em consultório. Tema aí que muitas pessoas têm dificuldade de entender, muitas pensam que a hipnose não verbal é algo de palco, feito só para. Vamos estar com o Murilo está entrando aí, especialista em hipnose não verbal, formado pelo Dr. Marco Paret. E aí, Murilo? Tudo Bom, bom? boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Tava falando aqui pro pessoal, dando uma leve introdução sobre o motivo da gente estar falando a aplicabilidade da hipnose não verbal em consultório, falando aqui que às vezes as pessoas acham que simplesmente é algo para entreter. Ah, porque vai botar a pessoa para frente, para trás, vai fazer a pessoa convulsionar e não é muito bem assim na realidade, né? É, na verdade, tem muita gente que acha que a hipnose não verbal, ela não tem aplicação prática, né, na clínica, né? Sim. Muita gente já chegou para mim e já falou assim, ah, isso aí é mais hipnose de palco, e não é bem assim, né? A hipnose não verbal, É. ela é muito bem aplicada na clínica, né, na prática mesmo, né? E, e eu tenho usado a hipnose não verbal já desde 2018. Muito Uhum. pouco, muito pouco eu tenho feito em relação à hipnose mais tradicional, né? Mas a Uhum. hipnose, você consegue levar a pessoa a um transe mais profundo, ela é mais rápida, você ganha muito tempo durante o processo de da clínica, quando você está fazendo a terapia, né? Então, Uhum. é muito importante esse aprendizado, esse foco nessa hipnose, né? Não que a outra não tenha eficiência, não tenha eficácia, tem, Sim. tá? Não, a hipnose não verbal não invalida a hipnose tradicional, a conversacional, tá? É mais uma questão Uhum. de adaptação do terapeuta, do hipnólogo ao tipo de hipnose. Eu me adaptei muito bem com a hipnose não verbal. É, são ferramentas diferentes, né? Isso, isso. Não tem muito o que falar além do que são ferramentas diferentes. Pessoal que está entrando aí, já temos 19 pessoas na live. Já clica no aviãozinho aí, manda para, sei lá, 10 pessoas, o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Que a live hoje vai ter muita coisa interessante, muita indicação de leitura também que o Murilo está trazendo. E o Paulo Henrique trouxe uma pergunta que eu acho que é válida, sobre o que seria a hipnose não verbal no consultório. Acho que é importante essa pergunta porque as pessoas sabem o que é hipnose, mas elas não necessariamente sabem o que é hipnose não verbal no consultório. Acham que realmente essa questão de palco está bem atrelado aí. Tá. Poderia dar uma explicação? Então, a hipnose não verbal, como a gente falou, é uma ferramenta onde você coloca a pessoa no transe hipnótico sem falar absolutamente nada, né? A pessoa que também está no transe, ela também não vai falar absolutamente nada, mas a pessoa, durante todo aquele transe hipnótico, é como ela se acessasse, vamos dizer, arquivos na sua mente, né? De forma que Sim, ela começa a descobrir coisas, vir à tona alguns problemas que ela tinha, que às vezes não está no consciente dela aquilo ali, mas aquilo, através da hipnose não verbal você consegue trazer. E como eu falei, uma das grandes vantagens da hipnose não verbal, além de levar você a um transe mais profundo, é, é a rapidez com que você coloca a pessoa no transe hipnótico, né? Porque não tem todo sim. aquele protocolo da hipnose conversacional, tá? A gente tem que ter um pouquinho de cuidado aqui no que a gente vai falar, porque eu sei que aqui na live tem muitos terapeutas que entendem tecnicamente a coisa e tem outras pessoas que são leigas, que têm mais a curiosidade. Então a gente não pode se aprofundar Sim. muito tecnicamente no assunto, senão vai ter um público que entende tudo e vai ter um público que não vai entender. Então vamos tentar É, justamente. ir no meio termo Mas para os dois públicos, né? exatamente. E o pessoal que está começando agora, não conhece muito bem do assunto, a gente tem inúmeras lives salvas aqui no Instagram do HN Institute, que você pode estar vendo. Tem várias coisas sobre hipnose não verbal. Tem outras lives com o Murilo também, a gente falando sobre simbolismo, sobre várias coisas que incluem, que estão inclusas aí dentro desse estudo, dessa ferramenta.
e o conteúdo não vai faltar para você. Mas caso você queira se aprofundar mais ainda, nós temos a nossa plataforma também, o HN University, que lá tem todas essas formações de hipnose clínica, hipnose não verbal, tem, enfim, de N coisas lá dentro, que você também pode estar acessando e se aprofundando diretamente com os professores. Eu sou assinante da plataforma, realmente é uma plataforma muito boa, muito completa. Tem muita coisa interessante para quem é terapeuta, né? E também tem assuntos Sim. e tem coisas para quem não é terapeuta, que só tem curiosidade de conhecer, né? Sim. Tem os cursos do Dr. Marco Pari, talvez a maior autoridade mundial hoje em hipnose não verbal, que, aliás, 2 vezes por ano ele está no Brasil fazendo curso. Eu tive o privilégio de fazer uma imersão com ele de 15 dias no ano passado, né? Então, assim, é Sim. muito conhecimento, né? E por mais que a gente leia, por mais que a gente estude, por mais que a gente faça curso, por mais que a gente pratique, a gente sempre tem alguma coisa para aprender, porque é aquilo que a gente fala, né? A hipnose não é uma coisa nova, né? Eu lembro assim, Uhum. na década de 60, o meu pai já usava a hipnose, né? Meu pai era odontólogo e ele já usava hipnose. Uhum. O Conselho de Odontologia foi o primeiro conselho médico o primeiro conselho da área de saúde que aceitou a hipnose como uma ferramenta terapêutica eficaz. E meu pai já usava na Sim. década. Mas a hipnose é muito mais antiga do que isso, né? Eu gosto Sim. da história e existem registros de mais de 2000 anos, onde as pessoas já praticavam a hipnose, principalmente a hipnose não verbal, né? Que é feita Uhum. do magnetismo animal, né? Que foi estudado por Mesmer, né? Daí surgiu o mesmerismo, né? Depois vieram outras pessoas que foram estudando, desenvolvendo a técnica, né? Dr. Marco Pari é um dessas pessoas que atualmente estuda e desenvolve a técnica do magnetismo, né? E, então, assim, é bem interessante. Então, não é uma coisa, não é uma ferramenta nova. Eu não sei por que a Não. hipnose verbal ela caiu em desuso na humanidade, né? Aí as pessoas se prenderam mais à hipnose conversacional. E de uns anos para cá está voltando o estudo da hipnose não Sim. verbal, né? Então, Acredito que muito desse afastamento que teve da hipnose não verbal é porque, durante grande parte, eu acredito que, na realidade, só esteja se desvencilhando dessa parte agora. A hipnose não verbal ela era muito atrelada a questões religiosas ou místicas, por assim dizer. Porque sim. eram segredos que eram repassados só de mestre para aluno. Foram ensinamentos que foram passados através de sociedades secretas, através de iniciações religiosas ou de seitas, seja lá do que for, durante muito tempo, durante grande parte do tempo. E agora, vamos dizer, agora na história, né, tem muito pouco tempo, algumas poucas décadas, que isso está se popularizando e a gente está conseguindo ter acesso a todos esses conhecimentos e atualizá-los também, né? Ter essa oportunidade Sim. também de atualizá-los. É. É. A hipnose não verbal, embora pareça ser difícil, não é, né? Eu costumo dizer que botar uma pessoa em transe, a gente não precisa mais do que 5 segundos, né? Tem até alguns Sim. vídeos. Eu tenho alguns vídeos que eu coloco no meu Instagram, você coloca uma pessoa em transe em 5 segundos, né? Uhum. Então é uma prova de que botar em transe não é o problema. O problema é o que fazer depois que a pessoa está no transe, né? E por incrível que Exato. pareça, o que eu tenho visto, assim, as pessoas têm muito receio da hipnose porque elas não sabem, né? Tipo assim, e se você pedir o número da minha senha do banco, eu vou dar? Não, não vai dar. Você não faz nada Uhum. contra a sua natureza durante o processo de transe, né? Então não existe esse Sim. risco, né? Então, e a hipnose não verbal, ela dá até esse conforto para o paciente, porque assim, bom, se você não vai me perguntar nada, eu não vou falar nada, eu não vou ser obrigado a falar Exato. alguma coisa sem querer que eu falasse, né? Existem pessoas que durante Sim. o transe, elas falam, né? Outra coisa que também as pessoas acham assim, eu vou ficar de olho fechado eu vou dormir, e se você for embora, o que é que acontece comigo? Né? Não acontece nada. Uhum. Né? O transe hipnótico ele migra para o sono fisiológico e depois você acorda. Né? Então não existe risco nenhum, né? Nenhum tipo de hipnose. Traz risco Justamente. para a pessoa. É um processo extremamente seguro.
tá? E eu faço questão de dizer, a hipnose existe há mais de 2.000 anos, tá? Há mais de 2.000 Sim. anos. Eu tenho um livro, eu estava conversando ainda há pouco com o Daniel, né? Esse livro aqui, ó, Uhum. tá vendo esse livro aqui? Esse livro aqui nunca foi Sim. publicado. É o exemplar original do Dr. Fernando Negrão Prado. Era um médico psiquiatra de São José dos Campos, no interior de São Paulo. Ele era justamente professor de hipnologia na Faculdade de Medicina na década de 60. Tá? É, Uhum. esse livro de capa azul não existe, é o original. Nunca foi publicado. Eu comprei no leilão. Nunca foi publicado. Tem outro livro dele também, Revisão Histórica da Hipnologia. Tá? De Paracelso ao Grande Declínio, onde ele estuda a hipnose em vários lugares do mundo entre 1529 a 1789. Né? Então, ele fez um Sim. levantamento, ou seja, é um médico, psiquiatra, professor de hipnologia, pesquisador, que traz isso e publica isso. Esse livro, eu só achei o volume 1, o volume 2 eu nunca achei para comprar, o volume 2 um dia eu acho, mas eu só tenho o volume 1. Por enquanto está perdido. E pelo que eu sei, esse livro só existe 4, né? Porque o quinto está Uhum. aqui comigo. Tinha 4 para vender na estante virtual. Quem quiser conhecer um pouquinho da história da hipnose, acho que se na estante virtual ainda está vendendo. O de capa azul, não. O capa azul, ele é o original do autor, que nunca foi publicado. Tá? Sim. Então, Isso é muito importante, assim, acrescentando ao que o senhor está dizendo, é muito importante nós, profissionais da área, estarmos é, estudando sempre e sim, sabendo a história da nossa profissão, sabendo a história daquilo que a gente está aplicando em consultório. é. Justamente porque as coisas mudam durante o tempo, existem mudanças durante a história, que a gente falou mais cedo. A hipnose não verbal tem pelo menos 2.000 anos, que sabe muito mais ainda, a gente não sabe. Isso é de registro, né? Que a É, gente tem. por E esse olha livro o tanto de modificação que foi tendo. por esse livro de história que eu estudei aqui, que eu já li aqui, o registro mais antigo que nós temos é 647 antes de Cristo. Uhum. E isso é o que tem registrado, que é comprovado. Sabe agora de onde vem esse Sim. conhecimento? Né? Eu acho que é importante a gente conhecer a história. A gente precisa saber, a gente precisa fazer as coisas sabendo por que está fazendo. A gente precisa conhecer, Lógico. é a base, né? Você não pode simplesmente fazer um curso de hipnose no final de semana e sair por aí, eu sou hipnólogo. Não, tá? Você tem que conhecer a história, você tem que estudar vários autores, você tem que ver todas as possibilidades, e você vai chegar, olha, não tem fim, não tem fim, tá? Eu li um livro um dia desse que eu achei muito interessante, que eu recomendo para vocês, de um professor meu, também, ó, Hipnose no Tratamento de Câncer, tá? Esse Do livro é muito bom. do Leandro Mota e da Yasmin Bacas. Eu conheço o Leandro Mota, tá? Livro muito bom. Uhum. A hipnose cura câncer? Não, a hipnose não cura o câncer, mas a hipnose, ela vai te trazer benefícios que vai fazer com que o paciente que esteja com câncer, ele enfrente o problema dele de uma maneira mais natural. E nós sabemos que a maior parte das, Sim. se não a maior, não todas, tem sempre um fundo emocional. Então, a hipnose ela vai justamente isso, ela vai tratar da sua cabeça, da sua mente, de como você vai pensar, de como você vai enfrentar aquele problema. E isso, com certeza, vai te ajudar a enfrentar aquele problema de uma maneira mais interessante para te trazer uma melhor qualidade de vida. Tá? Então, assim, Exatamente. tudo na hipnose, assim, a gente diz assim, o terapeuta ele não cura ninguém, né? O terapeuta ele acha você achar a cura está dentro de você. O terapeuta ele faz com que Sim. você ache a cura que está dentro de você. Né? Então, tudo que você Exato. faz, a hipnose faz isso, é levar você ao seu autoconhecimento. E você descobrindo por que você tem aquele por que eu tenho fobia de barata, por que eu tenho isso, por que eu tenho aquilo ali. Você vai descobrir traumas que você teve, que você passou batido, passou despercebido de você aquilo ali, e de repente você traz aquilo à tona, e aí a gente faz um processo de ressignificação. Né? Vai direto na fonte. Isso é uma coisa que eu te falo que eu passei até um certo preconceito na faculdade por conta disso. Porque eu estou no último período de psicologia agora, ou seja, já tem 5 anos aí que eu estou realizando minha formação, e lá no primeiro, eu fiz o meu primeiro curso de hipnose aqui no Instituto. Com o Ismael, eu lembro que foi até
o preenchimento de vaga foi R$ 300, eu fiquei desconfiado, pensei que fosse golpe, enfim, um monte de coisa. E eu lembro que uma professora coordenadora na época, ela era psicanalista, ela, cara, ela me desincentivou tanto a fazer o curso, porque ela vinha com aquela visão freudiana da coisa. Ah, porque você vai só tratar sintoma. E, gente, a hipnose já não trata só sintoma há muito tempo. Há muito tempo. A hipnose, qualquer uma, verbal ou não verbal, ela vai diretamente na fonte. Essa é a verdadeira hipnose de consultório. A hipnose na clínica. Exatamente. Às vezes, você, por exemplo, uma pessoa que deu o caso, eu tenho medo de fobia de barata. Né? Se você quiser fazer um processo hipnótico para a pessoa perder aquele medo na hora, você faz. Mas se você não tratar a origem, essa fobia pode voltar. Então, às vezes, é melhor você gastar umas sessões a mais, né? E ir na fonte e descobrir o porquê daquilo ali, né? Porque é aquilo que a gente sempre fala, né? O cérebro, ele tenta boicotar você o tempo inteiro, né? Então, ele esconde aquilo de você. Então, quando você vai lá e desvenda o motivo pelo qual você tem aquela fobia, porque você tem aquele medo, por que você tem compulsão por alimentação, por açúcar, e você vai na fonte, trata aquela, você ressignifica aquilo ali, o cérebro ele não distingue o real do imaginário, né? Então você consegue fazer com que a pessoa crie uma nova realidade por cima e aquela fobia, aquele sintoma, ele desaparece, né? E eu digo assim, mas como assim o cérebro não distingue o real do imaginário? Eu dou uma prova muito simples. Já tem pessoas mais sensíveis, é claro. Você vai para o cinema, vê um filme triste e você começa a chorar, né? Por que você chora? Você não sabe que você está vendo um filme? Você pagou por um ingresso para ver um filme de um artista que você gosta, de um ator que você gosta, que ganhou milhões para fazer aquele filme para você chorar. Tá? Porque o teu cérebro ele não distingue. Ele está vendo uma imagem e aquela imagem faz com que você se emocione. Né? E vai mais além ainda. Ele não distingue nem passado nem futuro. Não o cérebro também só existe o presente. Por isso que os traumas existem também. O que aconteceu no passado continua sendo presente na tua mente consciente hoje. Porque, e é por isso que os traumas existem. Na verdade, o problema não existe mais. O que existe é uma lembrança. Né? O problema já passou. O passado já foi. Exato. Aquilo que você passou, passou. Ele não está mais na tua vida, mas a lembrança faz com que você pense e você viva como se você estivesse vivendo a cada dia aquela mesma situação. Né? Sim. O Maurício perguntou aqui se tem como superar o medo de dirigir com tratamento de hipnoterapia. Tem, com certeza absoluta, tá? E antes que alguém pergunte, quantas sessões de terapia precisa para você se livrar do medo? Depende da pessoa, tá? Depende da pessoa. Não dá para você... Eu já tive pessoas que eu tratei com 2 sessões, né? E tem pessoas que levam um pouco de tempo mais, tá? Mas, geralmente, fobia, você consegue tratar a situação, resolver o problema da pessoa em pouquíssimas sessões, tá? Mas tranquilamente você perde o medo de dirigir com a hipnose. Tranquilo. Tá? Falando assim, na hipnose não verbal, assim, dentro do consultório, uma das coisas que eu percebo bastante, na realidade, foi o que me encantou na hipnose não verbal como ferramenta, dentro do que a gente está falando, de ir na fonte, eu percebo que uma das grandes diferenciais e uma das grandes vantagens da hipnose não verbal em relação à hipnose clínica, à psicologia também, no geral, vamos botar dentro das ciências verbais da coisa, é que justamente na hipnose não verbal não existe um trabalho investigativo tão longo. Justamente por quê? Porque é o corpo da pessoa que vai dizer diretamente onde está o problema. O corpo, o campo energético. Então, o trabalho investigativo ele se encurta muito. Porque é o próprio inconsciente da pessoa mostrando onde está o problema. Então, geralmente, a terapia é mais rápida também. E aí eu diria assim, entre aspas, uma crítica, entre aspas, não ao profissional que usa, mas assim, a ferramenta, né? Por que eu optei pela hipnose não verbal? Né? Porque na hipnose verbal, às vezes você submete a pessoa a algum tipo de sugestão.
né? Então Sim, você funciona. Imagine que você está caminhando, você está entrando num quarto, você quer mandar. Então você gera uma sugestão para a pessoa entrar em transe hipnótico. Na hipnose não verbal não existe sugestão. Então a pessoa ela caminha por onde ela acha que deve caminhar. Então, ela sim, segue o caminho dela. E aí, quando ela sai do transe, ou até mesmo durante o transe, ela começa a relatar coisas que você não sugestionou ela nada. Né? Eu lembro muito quando eu fiz o curso do Dr. Paredes, uma frase, duas frases que ele falava e que eu gravei muito. Quando a pessoa estava em transe, ou que estava no processo de ab-reação, por exemplo, para quem não conhece o termo, lógico, para quem não é, quem é terapeuta sabe, mas quem não é, as pessoas que estão nos vendo agora que não são terapeutas, a abreação é quando a pessoa tem uma reação mais aflorada, né? A pessoa chora, uhum, se mexe muito. Então, quando você entra no processo de abreação, o doutor Paredes dizia assim para a gente, não se preocupa, deixa ele está se resolvendo. Então, assim, é com muita naturalidade que ele trata da questão, né? Tudo está se resolvendo, né? E a mesma sim. coisa que dizia para ele assim, mas como é que você distingue um transe hipnótico, por exemplo, para quem é espírita, que mexe com o espiritismo, de um transe espírita, né? O doutor Paredes dizia assim para mim, trate tudo como energia. Essas duas frases ficaram marcadas para mim. Então foram duas frases Uhum. simples, curtas, mas que me direcionaram muito dentro da terapia em relação a isso aí. Então, o que eu digo para você, é um aprendizado, a cada dia é um aprendizado. E, aliás, eu dou parabéns aí para a plataforma de vocês, que realmente ela é muito boa, muito completa. Tem muita coisa legal. Assim, Agradeço. legal. Assim, Agradeço. A gente se esforça bastante para deixar ela lá 100% para vocês. Tá sempre saindo conteúdo. Esse final de semana vão sair mais aulas do Dr. Paredes lá na plataforma. Além das aulas, a gente tem uma biblioteca, a gente tem mais de 100 induções hipnóticas. Então, se você aí, vamos dizer que não tem um interesse em ser um profissional da área, a nossa plataforma ela também pode te ajudar, te fornecendo terapias também, porque essas mais de 100 induções hipnóticas, elas vão te ajudar muito para você escutar quando você estiver não dirigindo, tá? Pelo amor de Deus, gente. Nem fazendo nenhuma tarefa perigosa, mas parando para descansar, no ônibus, indo para o trabalho, antes de dormir. É ótimo para ressignificar bastante coisa, medos, várias coisas assim, é muito interessante. E tem é bem muito legal. material também lá de hipnose não verbal. É bem legal. É Tem muito mais perguntas aí interessante. para nós? Oi? Tem mais perguntas aí para nós? Não, não tem muita pergunta, o pessoal não tá mandando pergunta não. Pessoal, manda pergunta, poxa. Tenho certeza que esse tema aí sempre dá o que falar. Mas vamos lá, eu tenho uma pergunta aqui que talvez sirva para as pessoas mais leigas. Tá. Como que tratando assim como se você fosse um espectador, qual é a principal diferença entre um tratamento de hipnose verbal e uma hipnose não verbal? Digamos que eu sou um espectador e você está atendendo alguma pessoa. O que eu vou ver dentro da sessão? Como que Bom, será? na hipnose não verbal, você vai ver uma pessoa em 5 segundos e está em transe. Tá? 5 ou mais, Uhum, depende. Tem pessoas que entram, tem mais facilidade de entrar em transe. Tem outras que demoram um pouquinho mais. Tá? Mas, de qualquer forma, a hipnose não verbal, o hipnólogo ele não está falando nada, ele simplesmente está usando o magnetismo dele e a hipnose, a fascinação hipnótica, que é com o olhar, né? O magnetismo, uhum, né? E o estado de presença, né? Para mim é o tripé da hipnose não sim. verbal. Para mim, estado de presença é você estou ali. No momento que eu estou ali com o meu paciente, só está eu e ele. Eu me concentro nele, no problema dele, na situação que a gente precisa resolver juntos, né? Então, ali é o estado de presença. Pode estar fazendo o barulho que tiver em volta de mim, eu estou ali com ele. Pode ter saído um paciente com um problema anterior, eu já não estou mais pensando naquele paciente que saiu anterior. Então, ali é o estado de presença, estou em cima dele. A fascinação Uhum, hipnótica é o olhar, né? É você olhar olho no olho e você levar a pessoa para essa indução. E o magnetismo animal, tá? Que foi tão estudado por Mesmer que terminou se falando mesmerismo, né? Então, esse é o processo. uhum, Você vai ver uma pessoa de frente para outra,
Eu, no meu caso, geralmente eu coloco a pessoa está em pé, então eu coloco a pessoa em pé. Não existe risco de cair, mesmo porque a gente tem técnicas que a gente segura para a pessoa não cair. Mesmo se eu for uma pessoa maior que eu, mais pesada que eu, não existe risco, existem técnicas que você consegue fazer isso aí, tá? Mas você também pode colocar a pessoa num transe sentada ou deitada, não tem problema nenhum. A distância também você pode fazer só com a fascinação Uhum. hipnótica, né? Eu lembro do que eu tava atendendo uma senhora há um mês atrás, mais ou menos. Ela estava sentada na poltrona em frente à minha, a gente estava conversando, e eu senti que ela era um pouco descrente da técnica, né? Então, o que foi que eu fiz? Uhum. Enquanto eu estava conversando com ela, eu comecei a hipnotizar ela só com o olhar, né? E aí, no momento que ela sinalizou, né, porque existe aquilo que a gente chama de a constelação hipnótica, né? Você começa a perceber o olho da pessoa treme, a cor do rosto, Sim. o ritmo da respiração vai mudando. Então, você tem que estar atento a essas mudanças, a chamada constelação hipnótica, né? Que são os sintomas que o teu corpo dá. No momento que eu vi que ela estava entrando em transe, eu levantei e só fiz tocar na testa dela, e ela apagou e foi fundo. Foi a primeira vez que ela... Uhum. Então, assim, mesmo à distância, você consegue, né? Às vezes você Sim. consegue bem hipnotizar a pessoa até sem olhar, pelas costas. Eu tenho um vídeo no meu Instagram que eu coloco a pessoa em transe hipnótico estando atrás dela. Não precisa estar olhando, então precisou só o magnetismo, né? Então existe... Só pra quebrar o gelo, eu faço isso com minha namorada às vezes de sacanagem. Ela fica boladora. E você vai ver em termos de uma hipnose não verbal. A hipnose conversacional, geralmente o hipnólogo coloca a pessoa sentada, né? Pede para a pessoa fechar os olhos, se concentrar, e aí pede para a pessoa imaginar uma situação e você provoca uma indução. Então, o processo todo, o hipnólogo está falando com o paciente, né? Então, Uhum. essa é a diferença que você vai perceber, tá? Isso é que o leigo percebe. Um fala e o outro não fala. Sim. Tecnicamente falando, é aquilo que eu falei. O transe hipnótico não conversacional, ele é muito mais profundo, de um modo geral, ele é bem mais profundo do que o transe não o conversacional, tá? E, Sim. e ele traz uma realidade própria, né? Porque eu não induzi a pessoa a nada, eu não criei uma história, não criei um enredo para ele, né? Ele, Tem uma coisa que me. Eu falo assim, gente, mas não é desmerecendo a maneira como outras pessoas também fazem terapia, não é desmerecendo a hipnose conversacional. Mas eu, pessoalmente, eu tendo a acreditar em regressão, não falo nem regressão de vida passada, mas aí eu acredito que a regressão verdadeira se dá diante da hipnose não verbal, justamente pela falta de sugestão. Sugestão. Vamos botar até uma pessoa que quer fazer uma terapia de vida passada. Não cabe a gente acreditar nisso ou não, cabe ao cliente acreditar nisso ou não. Então, se a pessoa quer fazer uma terapia de vida passada, o que tem de Cleópatra, o que tem de Faraó por aí, porque é o que a pessoa idealiza. Isso dentro de um processo de hipnose verbal, né? Agora, na não verbal, a pessoa não sabe nem que ela vai fazer uma regressão. A regressão acontece. Acontece. E aí, seja para 2 dias atrás, ou seja, para 500 mil anos atrás, a regressão ela vai acontecer de maneira espontânea e sem Isso aí. sugestão nenhuma. É isso aí. Eu nem costumo usar o termo vidas passadas, porque eu não gosto de entrar no sistema de crença, né? No momento que você usa o Uhum. termo vidas passadas, aí a pessoa já diz assim, mas eu não acredito em reencarnação. Tá? Aí já quebra, já dá uma quebra vamos dizer assim, no processo, né? Porque a pessoa já vai sem Sim. acreditar. Então, eu sempre uso o termo de vivências passadas, né? E não vidas passadas, Uhum. vivências passadas. Mesmo porque, às vezes, a regressão ela vai até a fase embrionária, por exemplo. Está no útero da mãe. Então não chega aí numa outra vida. Mas para aquelas pessoas que não acreditam em vidas passadas, não acreditam em reencarnação, eu explico um pouquinho o que fala a epigenética, que é uma ciência que estuda vamos dizer, a herança da memória, da lembrança através do DNA, né? Hoje existem Sim. estudos que dizem assim, por exemplo, você resolve ir na Itália visitar a igreja que o seu avô casou, né? Aí você nunca foi na Itália, de repente você entra na igreja e diz, gozado, eu acho que eu já tive aqui, né? Eu já tive aqui. Você é capaz de definir, olha, se eu seguir aquele corredor,
vai ter uma porta e aquela porta vai dar uma sacristia. Mas você nunca esteve lá. Aí você vai dizer, será que é Uhum. lembranças de vidas passadas? Pode ser, pode ser. Se você acredita em vidas passadas, ok. Foi vidas passadas. Sim, Eu não acredito em vidas passadas, ok. O teu avô viveu um momento naquela igreja que foi importante para ele, foi o casamento dele, né? E provavelmente essa lembrança foi passada de DNA, talvez não tenha chegado pelo teu pai, mas você terminou herdando aquela lembrança uma através do DNA. herança. E aí você vem àquela lembrança, tá? Hoje a Exato. epigenética estuda isso e ela comprova que é possível sim, né? Foi feito pesquisas com ratos, onde você ensinou um rato, né, a que toda vez que ele apertasse no botão verde, ele tinha comida. Se apertasse no vermelho, ele tomava choque. De repente, as gerações Sim. futuras já não apertavam mais no vermelho, só apertavam no verde, né? E quem que ensinou os netos daquele rato que o vermelho dá choque e o verde traz comida? Então, isso é uma prova de que você também pode passar o seu aprendizado para uma outra vida, né? Para um outro ser humano, Sim. não necessariamente reencarnação. Tá? Então, eu não. Interessante. Se chama epigenética esse estudo, né? Isso, epigenética. Então, Interessante. para nós, hipnólogos, não faz diferença se a pessoa acredita em reencarnação ou se a pessoa acredita na epigenética. Não faz diferença nenhuma. Ok. Se é isso, é isso. Não importa o que você acredita. O importante é que você foi para um momento que lá atrás, né? Ou vida passada, ou uma vida que você já viveu, ou uma vida vivida por um ancestral seu, né? E que você Sim. faz isso aí. Tá? Isso você estuda também na medicina chinesa. Eu faço medicina chinesa e a gente estuda muito isso na medicina chinesa também. Tá? Você Uhum. herda coisas dos seus pais. Né? É por isso que o povo oriental tem tanto respeito pelos seus ancestrais, porque hoje nós somos o que Sim. somos, estamos onde nós estamos, graças aos nossos ancestrais. Né? Então, É. se você estudou, se você se formou, você fez uma faculdade, se você tem uma empresa hoje, alguém lá atrás começou a fazer isso para que você hoje tivesse a vida que você tem. Né? Então, Sim. os resultados são muito gratos aos ancestrais dele por conta disso. Que é uma. É, aqui na América também os povos nativos aqui da América eles têm bastante dessa cultura. Acho que Sim, a cultura que não tem isso é mais a cultura europeia, né? Na é, realidade, porque se você for parar para pensar, talvez parte da Ásia, assim, Rússia também não tenha muito disso, mas a grande parte do mundo tem um grande respeito assim pela tem, ancestralidade. tem. Temos uma pergunta aqui do Márcio. Na hipnose não verbal, quando em transe, como saber quando a pessoa está se resolvendo? Como saber que a pessoa está? Se resolvendo. Tá. Nós vamos Acho saber que ele isso. está se referindo a quando aquela frase que o senhor disse do Dr. Pareto. A pessoa a pessoa está se resolvendo. Bom, a pessoa em transe, ela está se resolvendo. Você pode ter certeza disso, tá? E você vai perceber quando a pessoa sai do transe e você pergunta, e aí, como é que foi sua experiência, né? O que é que você Uhum. vivenciou, né? Então, por exemplo, eu gosto de dar exemplos práticos, tá? Eu atendo uma moça que ela nunca me falou mas ela teve umas 4 sessões comigo, ela nunca me falou que tinha problema de relacionamento com o pai, né? Ela me relatou outros problemas numa das vezes que ela saiu do transe, ela disse assim para mim, porque ela sempre ia para uma vida passada e que nessa vida passada ela se via sendo assassinada com uma facada. E durante o processo de transe, ela sempre colocava a mão sobre o abdômen no local onde ela dizia que levava a facada. E ela fazia cara de dor durante o processo. Uhum. Né? E ela dizia para mim, não, eu vi um homem me matando com uma faca. Para mim, sei lá, para mim se a vida passada ou não, não importa. Não, é isso que eu disse para vocês. Talvez o cérebro, às vezes, traga alguma imagem simbólica para a pessoa. Tá? É uma representação, né? Mas tudo bem, vamos lá. E aí, um belo dia, ela saiu do transe, ela olhou para mim e disse assim, eu sei quem é o homem que me matou, já em 2 vidas. Aí, e você sabe quem é? Eu sei quem é. É meu pai. Aí eu falei assim, eu nunca te falei nada, mas eu tenho problemas sérios com meu pai. Eu não me dou com ele, eu não sei o que é, nunca soube o que era isso, mas desde a infância eu rejeitava. Eu dou muito bem com a minha mãe, mas Uhum. não muito bem com meu pai. Eu vivo tendo conflitos com meu pai.
Então, aí nesse dia, ela disse que lembrou também, quando ela, no processo de regressão dela, que quando ela era criança, o pai levava leite para ela na cama. E aí, nesse dia, ela tomou uma iniciativa. Ela chegou em casa, aí, na hora que ela acordou, ela chamou pelo pai dela. O pai dela foi lá no quarto. Ela disse assim: você traz leite para mim? E aí, o pai foi e trouxe leite para ela na cama. E quando ela tomou o leite, ele ficou parado olhando para ela, ela tomando leite. Ela falou para ele: pai, eu te amo. E aí, quando ela falou isso, o pai dela começou a chorar, abraçou ela. E aí, ela disse que o relacionamento deles dois melhorou. Ou seja, Uhum. vamos supor para quem acredita que existia alguma coisa no passado dessas duas pessoas, que ele matava ela e ele veio nessa vida como o pai dela. Tá? Mas alguém tinha que quebrar essa corrente. Né? E ela, por Sim. iniciativa própria, ela quebrou a corrente no momento que ela disse para ele: eu te amo. Né? Eu Então, acho que não precisa nem ir tão longe. Acho que talvez um trauma de infância, algum desentendimento que você ou ela às vezes pode também ter esquecido o que aconteceu e sim, que foi quebrado. Não precisa nem ir tão longe para outras vidas. é, Dá para trazer para essa tranquilamente. exatamente. É isso que eu digo. Às vezes, se eu não acredito em vida passada, ok, pode ser uma representação. Tá? Para mim, não Sim. cabe julgar se a pessoa foi numa vida passada ou não. Isso não é relevante no processo terapêutico. Se a pessoa acredita que é vida passada, deixa ela acreditar que é vida passada e está tudo certo. Né? Já tive casos Exato. de pessoas que disseram assim: não, eu não me dou bem com meu pai porque meu pai me abusava de mim quando eu era criança. Né? E aí você vai investigando e você descobre que nunca houve isso. Na verdade, o pai dessa pessoa, dessa menina, tinha sido assassinado. Ele foi assassinado Uhum. numa saidinha de banco. E ela era criança ainda. E aí a maneira que ela encontrou para sofrer menos foi criando uma falsa memória. Ou seja, se meu pai abusava de mim, eu não tenho que ter pena porque meu pai foi assassinado. Graças a Deus, me livrei do meu pai. Aham. No fundo, ela queria se livrar do sofrimento que era a perda de um pai. Assassinado quando ela era criança. Ela É. tinha 4 ou E 5 anos. acontece até outra coisa muito parecida também, que às vezes pode ser um caso de abuso, mas não um caso de abuso realmente concretizado. Isso daí eu estudei na faculdade tem pouco tempo, inclusive, que existem pessoas que às vezes um toque um pouco diferente ou uma ação um pouco diferente do que ela esperava naquilo, na cabeça de uma criança, ela pode Sim. entender e registrar aquilo dali como abuso, mesmo não sendo efetivamente um abuso. Então tem muitas nuances aí. Inclusive, foi até bom você falar nessa questão do toque, porque assim, às vezes no processo de hipnose não verbal, você é obrigado a dar alguns toques na pessoa, né? Tipo assim, na testa, Uhum. no ombro, no braço, né? Aqui no timo. Então, normalmente, antes de eu botar a pessoa em transe, eu explico todo o processo para a pessoa saber por onde ela vai passar, e eu digo para ela: ó, em algum momento pode ser que eu precise tocar algumas partes do teu corpo, e eu vou lá e toco aonde eu preciso, onde talvez eu tenha que tocar durante o processo de transe. Justamente por quê? Porque a pessoa não me conhece, ela está ali pela primeira vez. Ela está no estado de transe, Sim. ela sabe que ela está ali meio que, né, não está totalmente, vamos dizer, consciente, vamos dizer assim. Né? Tá e não está. Né? Por isso que a gente fala que a hipnose é um estado alterado de consciência. Está no estado alterado de consciência. E de repente ela sente: opa, o cara botou a mão no meu ombro. Será que o que é que o cara está fazendo comigo? Então, assim, eu sempre falo para a pessoa que eu vou tocar a pessoa e mostro onde eu vou tocar, toco na pessoa antes dela entrar em transe, que é porque se eu pegar nela, a Uhum. pessoa não vai se ressentir. Principalmente pessoas que são muito sinestésicas, se eu tocar nelas e ela não souber que eu ia tocar, ela sai do transe na hora. Sai do transe na hora, Exato. entendeu? Então, você tem uma ideia. Exatamente. Eu lembro que eu tenho muito medo de perder minha lucidez, né? Então, eu lembro que uma vez num curso que eu estava fazendo de hipnose, o professor me colocou no transe e eu entro no transe muito fácil, lógico. Eu vou no curso de hipnose e eu me entrego para ser hipnotizado. Eu quero saber o que é que uma Sim. pessoa sente, né? E durante o processo de transe, claro, no curso você usa algumas coisas que a gente usa em termos às vezes, de hipnose de palco. Tipo assim, esquecer um número, conta de 1 até 10, esquece o 7. Isso não tem valor nenhum clínico, né? As brincadeiras, né? São só Mas brincadeiras. para ilustrar um curso é legal você fazer isso, né? E aí ele faz várias coisas comigo, coisa e tal, tudo bem. Aí na hora ele disse assim para mim: a partir de agora o teu nome vai ser, sei lá, eu não lembro qual foi o nome dele, Paulo.
No momento que ele fala, que ele trocou meu nome, eu saí do transe. Sabe por quê? Porque o Uhum. meu inconsciente não me permite que eu esqueça quem eu sou. Então, para você ver, você não faz o que você não quer. Então, Sim. eu não admiti esquecer meu nome. E por eu não admitir esquecer meu nome, eu saí do transe. Né? E aí, sabe, Sim. você fala, porque eu não quero esquecer meu nome. Entendeu? É simples assim, nem O nome é simplesmente grande parte da sua identidade, né? mas, mas tem Sim. coisa assim que você faz, ó, você vai esquecer seu nome, aí a pessoa sai do transe e aí diz assim, quando você sentar na sua cadeira de volta, você vai lembrar seu nome novamente. Aí pergunta, como é seu nome? Paulo. Aí, Paulo, pode sentar na sua cadeira. Aí o Paulo vai lá e quando você senta na cadeira, como é seu nome? Ele, Daniel. Por quê? Ele sugestionou a pessoa. Ele assustou Sim, ele colocando a exato. pessoa. Mas eu É até sabe, bom você dar esse exemplo que a gente percebe a diferença da profundidade do que é uma hipnose no geral, verbal ou não verbal. Dentro de um consultório, que é tudo que a gente tem falado até agora, e é, você dando esse exemplo agora das brincadeiras de palco, olha a diferença das nuances que é. é. O quão raso isso parece perto de uma terapia que vai tão profunda, né? Né? Eu não faço hipnose de rua, não faço hipnose de palco, não faço. Não tenho nada contra quem faz, tá? A minha Uhum, hipnose é estritamente clínica, tá? Também não vou naquela sim, assim, eu queria que você me hipnotizasse para ver como é que é. Né? Se já foi algum médico que disse assim, eu queria que você me operasse para ver como é que é. Não, então sim, exato. você também não pode fazer hipnotizar uma pessoa só para matar a curiosidade da pessoa, tá? Então, Sim, eu uso a hipnose clínica, única e exclusivamente clínica, tá? Não sim, trabalho, eu também. Eu não também. tenho nada contra quem Vou por faz, esse tá? caminho. Exato. E aí, E aí, Ismael, Ismael? Ei, doutor Boa Murilo, noite. tudo bom? eu tenho uma pergunta para o senhor Murilo. Opa, Tem aplicado a terapia convulsiva? desculpa, eu não entendi. A terapia convulsiva você tem aplicado? Não tenho aplicado não, tá? Não tenho aplicado não. Assim, na verdade, Mel, é que não é o foco, não é o foco aqui da nossa live, né? Eu uso várias técnicas terapêuticas, né? Eu não trabalho só com hipnose. Sim. Normalmente, normalmente eu faço, eu jogo a hipnose, eu uso medicina chinesa, às vezes eu uso cromoterapia, eu uso acupuntura laser, né? Então, assim, eu faço um conjunto de coisas. É mais ou menos o que eu estava falando com o Daniel agora, tá? Tipo, Uhum. você eu queria que você me hipnotizasse, eu queria fazer um processo. Você faz regressão? Faço. Não, porque eu queria ir lá com você, porque eu queria fazer uma regressão. Mas por que você quer fazer uma regressão, né? Então, assim, Uhum. você não vai no médico e diz assim, É, quero uma você usa, cirurgia. você usa remédio X? Eu prescrevo, tá? Eu vou aí com você, que eu queria que você me prescrevesse um remédio, tá? Eu quero saber como é que é. Então, assim, é porque a gente está preso no caso da hipnose não verbal. Então, eu termino me estudando um Sim. pouco as técnicas, né? De terapeuta, de terapias, Que tá? flexibiliza muito, né, o atendimento. Ajuda bastante. Ajuda É, bastante. eu acho importante essa questão de você ter um leque de ferramentas para você poder se basear ali. Porque, pô, a hipnose não resolve tudo no mundo, a hipnose não verbal não resolve tudo no mundo, às vezes não resolve tudo naquele momento, às vezes outra ferramenta ela é mais pertinente naquele momento para você utilizar. Então, assim, não é um curso que você vai se tornar o melhor terapeuta do mundo. Não. O ideal é você realmente ter esse leque de É, ferramentas. Lá Ah, no HN University a gente traz a PNL, a gente traz. isso. Teve recentemente agora o curso de microexpressões faciais com o Dr. Anderson Tamborim. Isso é Tem importante. hipnose clínica, hipnose não verbal. Tem muitas ferramentas ali que você pode utilizar e muitas outras também. O Dr. Murilo usa medicina chinesa, outros tipos de terapia que vão aumentando o seu leque para você resolver melhor as suas questões, né? Dos seus Você quer ver uma pacientes. coisa? Você quer ver uma coisa? Vamos supor que você é terapeuta, tá? Isso já aconteceu comigo. Aí, de repente, apareceu uma mãe querendo que eu cuidasse de algumas questões da filha dela, só que a filha dela era evangélica, né?
E ela foi falar com o pastor, e o pastor dela disse que ela não fizesse hipnose. E aí? Ok, tudo bem, você não quer hipnose? Não, não quero. Então vamos fazer outra coisa. Entendeu? Então, Sim, assim, eu como terapeuta tenho várias ferramentas para ajudar. Eu sou apaixonado pela hipnose não verbal. O que eu mais uso é a Eu hipnose não também. verbal e a medicina chinesa, né? Que são duas coisas milenares, né? A medicina chinesa tem 6.000 anos. Então assim, sim. é o que eu uso. Mas você pode se deparar com situações de pessoas dizendo assim, não, eu não quero ser hipnotizada por causa da minha Legal. religião, questão de crença, medo, entendeu? E aí você, como terapeuta, você não pode simplesmente dizer, tá bom, então se você não quer ser hipnotizada, tchau. Inclusive, Murilo, Justamente. o legal da hipnose não verbal é que ela não é invasiva. A pessoa muitas vezes nem sabe que está entrando num processo hipnótico ali. Sim, é o que eu falei, não sei se você estava na hora que eu falei de uma senhora que dizia para mim que não sabia, que não tinha medo, tinha medo de ser hipnotizada, e eu comecei a conversar com ela, ela começou a entrar em transe, ela na poltrona na minha frente. E ela nem percebeu que ela estava Sim, entrando em transe, né? Aí na hora que eu vi que ela estava já no transe, porque às vezes o transe é de olho aberto, né? As pessoas acham Sim, que você entra em transe e fecha o olho. Não, você pode sim, entrar em hipnótico. Aliás, o processo de transe é um processo natural, né? Às é sim. vezes verdade. você tá lendo um livro em casa, está atento para aquele livro, as pessoas estão e você não ouve. Você está num transe ali, naquele momento, lendo um livro, né? O transe hipnótico é um processo natural, não tem nada de anormal, entendeu? O Sim. hipnólogo não é um cara dotado de superpoderes, Poder? não. Qualquer pessoa que estudar e praticar vai chegar a esse Sim. ponto. É só uma questão de técnica mesmo. Que técnica que você vai usar, você escolher aquilo que você se adapta mais e praticar aquilo ali, né? Eu lembro que quando eu comecei a praticar a hipnose não verbal, eu praticava numa cadeira vazia, né? Eu Olha. imaginava uma pessoa sentada na cadeira e começava a hipnotizar uma pessoa imaginária. Porque Uhum. eu não posso ir hipnotizar uma pessoa se não tiver confiança na técnica, eu tenho que ter confiança, né? Lógico. Então eu praticava, eu não tinha para todo mundo que começa não tem prática. Você tem que começar por algum lugar. Eu Verdade. escolhi começar pela hipnose de uma cadeira, né? Eu, no meu caso, Nossa, Interessante. Isso é uma técnica da Gestalt terapia. Não sei se você sabe. é, É uma técnica da psicologia, da cadeira vazia. eu não recomendo você começar com família, né? Porque nem com amigo muito próximo, porque o cara vai Sim. rir, você, essas coisas, aí você vai agora, perdendo confiança, né? eu recomendo começar consigo mesmo, porque as técnicas são auto-aplicáveis também. Sim, auto Sim. né? É verdade. Tem muitas pessoas que fazem curso de hipnose para autoconhecimento, elas não querem ser Sim. terapeutas, elas querem fazer o Muita autoconhecimento, gente. que é muito bom, que é muito bom. E o de hipnose no verbal também tem muita gente que vai fazer o curso só para se tratar também, né? É Verdade. impressionante. Eu digo para você que numa turma de hipnose, seja ela verbal ou conversacional, eu te digo que talvez 20% segue como terapeuta dentro da hipnose. A maioria das pessoas vão para Uhum. conhecer, para se conhecer, para É, conhecer a técnica, né? Mas elas não vão praticar. É normal, por exemplo, eu fiz curso de barra de axis É. 3 vezes e nunca usei barra de axis. Eu uso reiki, mas eu não uso barra de axis, eu não me identifiquei com a técnica. Funciona? Sim. Funciona. Só que eu não me identifiquei. Mas mesmo assim eu fiz três é. vezes barra de axis, né? E Então, também Tem acontece muito muito. conhecimento que é bom você ter, mas não necessariamente você vai utilizar. Mas é interessante a gente conhecer outras técnicas também, né? No mínimo conhecer, Sim. não necessariamente aplicar. É, exatamente. eu mesmo, no caso, quando eu fui buscar aprender e comecei a estudar, nunca pensei que eu ia me tornar terapeuta. Eu mesmo não, eu mesmo muitas vezes, E vocês fra- também aí, que estão fra- se frase, descobrindo. frase do mestre Marcelo Ben, eu mesmo muitas vezes, mas é isso mesmo, velho. Acho que é importante sim as pessoas conhecerem, eu acho que essa live, eu acho que ela tem um valor legal no sentido de você quebrar esses paradigmas, né? Sim. Sim. Que as pessoas têm, achando que a hipnose é uma coisa perigosa, arriscada. Eu não vou, se eu não voltar, você não vai a lugar nenhum. Não saiu do lugar nenhum, né?
Nunca foi embora? Como é que vai voltar? Pois é. É interessante, assim, né? Falando até um pouquinho do trânsito, você estava falando aqui, eu tô pensando, relembrando algumas coisas. Quando você disse que o trânsito ele é o estado natural do ser humano. E dá para voltar até muito mais do que 2.000 anos. Se você for pegar a cultura indiana, os Vedas, para quem não sabe, ele não é lido. O sânscrito ele não é lido, ele é cantado. Eles são uma sequência de mantras cantados que formam o maior épico que existiu na história da humanidade, e ele inteiro cantado. E o cantar o mantra, ele já causa o estado alterado de consciência em quem está sentado e concentrado. Orações também, qualquer tipo de coisa que você faz, se concentra. É muito antigo isso. Diria talvez tão antigo quanto a humanidade. Talvez não tão organizado, mas tão antigo quanto a humanidade, o estado de transe. É muito profundo isso, né, gente? Eu tenho uns vídeos feitos na Índia por seitas que usam o processo de transe hipnótico, né? E que o vídeo assim, você vê que é um vídeo caseiro e não tem efeito nenhum, é um vídeo bem, a qualidade não é boa, Uhum. mas dá para você ver bem as imagens, do tipo assim, o cara botar uma pessoa em transe e atravessar o cara com uma espada. E a espada entra de um lado e sai do outro e não tem sangramento e a pessoa não sente dor. E a pessoa está livre aberta, está andando, Sim. tá? Você vê até onde Me vai. manda esse vídeo depois no privado, eu quero ver. Ele é um vídeo bem pesado. Ele é um vídeo bem pesado, porque Interessante. você vê que assim, que não é vídeo de cinema, né? Assim, não é uma coisa montada, entendeu? O cara enfia uma Aham. aqui e sai pela boca a espada, entendeu? E a gente sabe que a hipnose, ela tem um processo na hipnose que chama de anestesia e analgesia, né? Sim. Analgesia, tudo bem, né? Nós temos um grande professor que trabalha muito com analgesia, né? O professor Fábio Puentes, né? E anestesia também. Ele é muito bom nisso aí. Ah, e eu aprendi já algumas coisas em termos de anestesia. Anestesia, não. Eu não sei. Mas Ele faz tem, cirurgia, Murilo, com hipnose. você faz cirurgia Funcional. você faz cirurgias sem, e você pode até amputar um membro que a pessoa É. não sente dor e não sangra. Porque Uhum. a própria mente vai controlar o fluxo sanguíneo naquele local do corpo, né? Você consegue amputar um membro, isso aí é comprovado cientificamente, isso aí. Eu não faço É isso, né? Você impressionante. consegue parar temporariamente os batimentos cardíacos também. Também. É. Então, tanto é que eu tenho até aquele equipamento que vocês sabem, né? Que é o Sim. biofeedback, né? Que Biofeedback. eu mando para Top as demais. pessoas, porque às vezes as pessoas entram num transe tão profundo que o batimento cardíaco chega às vezes 20 batimentos por minuto, alguma coisa assim. E aí quando eu sinto que a pessoa está entrando, eu tiro a pessoa do transe, depois coloco de novo, né? É uma, Uhum. é uma coisa que eu uso também, que é o biofeedback. É uma outra técnica que foi desenvolvida por um professor aqui da USP, professor Marco Fábio, está vivo até hoje. Inclusive hoje tem uma live dele e um curso dele também. E o biofeedback foi desenvolvido tem 15 anos e hoje é usado para mais de 70 universidades no mundo. Interessante. E é daqui do Brasil, o biofeedback? De São Paulo. São Paulo, Tem professor Marco. Nossa, que esse, legal. Não sabia, esse que não. você utiliza, Murilo, aqui ele é um pouco diferente, né? Porque tem o biofeedback com o neurofeedback que é utilizado o eletroencefalograma portátil. Sim, eu não uso aquele, eu uso o biofeedback cardiorrespiratório. Tá? Esse tem 60 anos. O princípio do biofeedback cardiorrespiratório é o seguinte: se você respirar de forma correta, o teu coração começa a trabalhar de forma correta, o pulmão trabalha de forma correta, então você entra no que eles chamam um termo chamado coerência cardíaca, tá? Uhum. Ele é extremamente eficiente para pessoas que têm problema de insônia, ansiedade, tá? Depressão, isso é comparado. Eu não consegui, eu já uso o biofeedback há bastante tempo também, já tem acho que já tem mais de 2 anos. Por exemplo, eu já descobri que o biofeedback ele não funciona. Não me pergunta por quê, nós não temos explicação, já conversei com o professor Marco Fábio sobre isso aí. Se eu fizer uma sessão de reiki na pessoa e eu colocar o biofeedback, ele para aos 7 minutos. Ele para de funcionar aos 7 minutos. Interessante.
A princípio eu achava que era defeito do meu equipamento, liguei para ele, ele disse, olha, aconteceu comigo em Recife, numa sessão, eu também achei que fosse defeito. E aí eu comecei a pesquisar e observei que se eu fizer uma aplicação de reiki, aos 7 minutos o biofeedback para de funcionar. Outra coisa, pessoa que tem borderline, ela não consegue fazer o biofeedback, que é um teste que você faz que dura 20 minutos. Ela não consegue. Ela fica extremamente nervosa, ela fica extremamente angustiada com o biofeedback. Então, quando eu identifico que a pessoa tem problema, tem borderline, eu não aplico o biofeedback. Então, são coisas que você vai pegando da prática do dia a dia, na clínica, né? Então, não está escrito em nenhum livro disso aí, que o biofeedback não funciona depois de uma sessão de reiki, nem que o biofeedback não funciona com quem tem borderline. Não está escrito. Você aprende isso no dia a dia. Né? Por isso que eu acho que é importante. Você tem que ter aquele profissional que faz, que pesquisa, que fica vendo as coisas cada dia mais para você aprender cada vez mais. Né? Sim. E é bom que vai alimentando a pesquisa científica também, né? Quanto mais terapeutas vão dando esse feedback aí também e trazendo essas questões, principalmente nessas ciências que são mais novas, isso é muito interessante. Acho que a gente tem que incentivar bastante essas ciências novas, porque a gente está descobrindo cada dia mais coisas, cada dia mais a ciência, principalmente a ciência humana da mente, está evoluindo cada dia mais. E eu tenho até uma crítica a dizer aqui a psicologia do Brasil, psiquiatria, até porque está bastante atrasada assim, em relação ao mundo, muito por conta de conservadorismo. Então, acho que um dos trabalhos de nós, terapeutas, é incentivar as pesquisas científicas, é fazer o que der para poder contribuir dentro disso, porque tem muita coisa para ser descoberta ainda e muita coisa a ser potencializada, que já está sensacional, que dá para ficar melhor ainda. Sim, com certeza absoluta. É isso mesmo. Seu Murilo, quando é que você vem para BH, Murilo? Olha, eu devo ir, não, com certeza eu vou em agosto. Com certeza eu vou em agosto. Já até quando eu chegar aí eu dou uma ligadinha para vocês. Mas com certeza eu não sei exatamente. Em São Paulo. Quando você vai estar em São Paulo? Dia 22 a dia 24 eu vou estar aí. Ah, não, eu devo ir antes. Eu acho que eu devo ir dia 15 de agosto, uma coisa assim. Eu vou agora, esse mês agora. Ah, tá. Me liga. Vamos tomar uma. Vamos. Eu assisto esse vídeo, nossa. Trocar experiências aí, que todo mundo tem que ensinar e aprender. Não fica com ciúme não, né? E eu tô aqui, eu tô aqui isolado na ilha do Rio de Janeiro. Você fica no Rio? Oi? Você fica no Rio? Eu sou do Rio, daqui de Niterói. Tem a Regiane, rapaz. A Regiane é só pegar a ponte. Só a ponte que você chega lá na Regiane. Então vamos marcar um encontro aqui no Rio. Por mim, tudo bem. De vez em quando eu vou ao Rio também. Isso aí. Show de bola. Mas então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Agradeço ao Murilo, ao Ismael, a todos que estiveram aqui com a gente na live hoje, pessoal que interagiu, mandou um aviãozinho. Então, até a próxima. Obrigado. Qualquer coisa, tô mais hora, tá bom? Se surgir Tamo junto. Manda aí no privado que a gente responde. Não vai deixar ninguém sem responder. Tá? Perfeito. Boa noite. Um abraço. Falou, pessoal. Boa noite. Boa noite.